Olá! Hoje vamos falar sobre MHC e sua relação com a atrofia acinar pancreática. Você lembra o que é o MHC? É muito comum as pessoas esquecerem dessa molécula e sua importância, então vamos relembrar? Produzido pelo antígeno leucocitário canino, ou DLA, presente no genoma dos cães, o MHC é o complexo de histocompatibilidade, sendo uma região muito variável e que carrega um grande número de diferentes locos que codificam genes funcionais. Existem dois tipos de MHC, o de classe 1, que está expresso na superfície das células nucleadas, como células epiteliais, nervosas e musculares, e o de classe 2, que está predominantemente expresso nas células apresentadoras de antígeno, como macrófagos e células dendríticas. A diversidade de genes, aliada à multiplicidade de alelos, faz com que haja grande potencial de apresentação de antígeno, sendo que outro ponto importante é que algumas pesquisas relacionam a influência que a ausência ou a presença de alguns alelos do MHC tem no desenvolvimento de doenças. Um exemplo é a insuficiência pancreática exócrina, na qual as células pancreáticas param de sintetizar e de secretar corretamente as enzimas digestivas, sendo que a principal causa é a atrofia acinar pancreática. A presença de infiltrado linfocitário indica que essa atrofia é uma doença autoimune, que leva a uma falha que faz o organismo atacar suas próprias células e cujas causas não são totalmente compreendidas, mas envolvem diversos fatores como patógenos, estresse, hormônios, dieta, ambiente e genética. Assim, no caso da atrofia, as células acinares pancreáticas são degeneradas progressivamente, representando uma doença muito importante para a medicina veterinária, na qual os mais acometidos são os cães pastores alemães. Seu diagnóstico definitivo é feito através de biópsia do pâncreas, que é um exame muito invasivo, então normalmente se opta pelo exame físico, histórico e coleta de sangue. Um artigo escrito por Tsai e colaboradores relacionou o MHC com a patogênese da atrofia acinar pancreática em pastores alemães. Nesse artigo foram estudados 133 cães, sendo 63 controle e 70 cães doentes, nos quais foram genotipados os DLA88, que são altamente polimórficos e de classe 1, responsáveis pela apresentação do antígeno peptídico às células TCD8. Existem também genes que são os locos de classe 2 e interagem com ligandes peptídicos de células TCD4. Constatou-se na pesquisa que um alelo específico de classe 1 foi apresentado em 6,8% dos cães doentes, relacionando a sua presença com o maior risco de desenvolvimento da doença. Na pesquisa ainda, foram identificados 15 haplótipos de classe 2, dos quais o haplótipo 4 foi associado a um risco aumentado da doença, sendo que 2 cães que apresentavam esse haplótipo em homozigose eram afetados e 13 dos 14 cães que apresentavam esse haplótipo em heterozigose eram afetados. Os haplótipos 2 e 3 foram identificados em cães controle e isso indica que eles apresentam um grau de proteção contra a doença, sendo que o haplótipo 3 não foi encontrado em nenhum cão afetado e o cão controle que o apresentou em heterozigose. Isso indica que esse haplótipo protetor pode superar o efeito do haplótipo 4 de risco. Dessa forma, o artigo identificou haplótipos de classe 1 e 2 que indicam maior risco à doença, mas explicam apenas um subconjunto de casos. Por isso, deve-se identificar outros fatores individuais que influenciam o aparecimento da doença.